Boa noite. Boa noite. A Beatriz e o Hélio, que são os diretores do fundador da Ótima Plásticos em Revista e promotor deste evento, quando que o Hélio me convocou, diz ele que me convidou, perguntei do cachê. Aí ele me disse, olha, pode convidar 2 pessoas de graça. E te dou um desconto para mais 8, desde que eles não almocem. Me entusiasmei pela oferta, evidentemente, né? E aqui estou. Mas quando que eu vi o título da minha palestra, fiquei preocupado, porque dizia o seguinte, a ruptura histórica. Bom, aí logo me lembrei de um livro que poderia ter sido escrito por Karl Marx, né? Ruptura histórica. Em 1955, poucos de vocês tinham nascidos. Foi quando iniciamos essa longa jornada. Alguns já me disseram que eu sou o último empresário romântico do setor. O início foi no Bom Retiro, com sacos de celofane. Aliás, o meu apelido era Jacques Celofane. Apareceu o plástico, a empresa crescia, mudamos para o bairro do Limão. Apareceu uma oportunidade, a editora Abril tinha feito uma joint venture com uma empresa japonesa para fabricar embalagens laminados e não deu certo. Fomos lá e compramos a empresa e, claro, os equipamentos, só que não cabia no bairro de Limão. Aí mudamos para o Jaguaré, que virou a nossa sede definitiva. O Laticínio Poços de Caldas, que já era o nosso parceiro, queria expandir as suas atividades e diversificar os seus produtos. Fui convidado para acompanhar o presidente da empresa, fomos à França e trouxemos a Danone. Só que havia um problema. Precisava de copos e filmes rígidos. Aí nasceu a ITAP Embalagens Rígidos. Inicialmente no Jaguaré e pouco depois em Votorantim. Com erros e acertos, a empresa crescia. Criamos diversas outras unidades no Paraná, no Chile, nos Estados Unidos. Não se fabricava Masterbet, criamos a Cromex. Para os que não sabem, fomos um dos fundadores da Politene. Foi criada a ITAP Embalagens Hospitalares, posteriormente Rexam e agora a Amcor. Com a tecnologia de uma empresa alemã, criamos a Itapac, que achava que competia com a Tetra Pak. Não saberia dizer se os assustamos, mas o fato é que eles acabaram comprando a nossa empresa.
cada vez que viajava, e os meus colegas bem sabem disso, eu era o terror do nosso diretor financeiro. Voltava informando que tinha acabado de comprar alguns equipamentos que só faltava pagar. Os nossos executivos e eu participávamos intensamente de feiras e seminários. Cada vez que possível, de visitas a outras empresas e, evidentemente, a gente retribui essas visitas. Se aprendia muito, inclusive como não fazer. Bom, finalmente isso é um pouco a história o trajeto. Claro que eu estou passando, em poucas palavras, muitas décadas. Aliás, eu estava fazendo uma conta, os 3 que me antecederam, a soma da idade deles, acho que não chega a minha. Existem indústrias maduras, tais como, por exemplo, papel, têxtil, e aquelas de evolução evidentemente mais lenta, até porque o que podia se inventar se inventou através dos séculos. Mas indústrias novas, tal como a robótica, a informática e, de uma certa forma, a petroquímica e os plásticos, em particular, o setor de embalagem, estão setores bastante dinâmicos e que, no meu entendimento, têm um ciclo de vida. Nessas últimas décadas, assistimos a significativas mudanças de processo, podendo destacar os filmes biaxial orientados de poliéster, polipropilene até de poliestireno, os filmes coextrudado. Porém, sem dúvida, creio que uma nova bateria de um novo ciclo de processos está chegando e aos quais os produtores de filmes de embalagem deverão de ficar atentos, em particular na área de filmes monoorientados, filmes e coextrudados que constantemente estão em evoluções e com alternativas as mais variadas hoje. Mas o que eu gostaria também de sublinhar, de apresentar, e sem sem mencionar especificamente empresas, que hoje, se eu fosse fabricante de embalagens plásticas, eu ficaria preocupado. Eu acho que tem muitos problemas que estão sendo
abordados, mas não solucionados de uma forma adequada e definitiva. Me refiro ao lixo plástico e aos problemas de meio ambiente. No primeiro momento são evidentemente, os sacos de supermercado, que já em muitos lugares estão sendo, às vezes, até proibidos, em muitos municípios. No segundo momento, me refiro ao saco de supermercado, porque é um problema já razoavelmente clássico, mas a gente pode agregar a isto potes de iogurte, enfim, todas as embalagens de uso único, copos de plástico, por exemplo, os canudos já sabemos que foram banidos, pelo menos em os principais lugares. E eu não, se eu fosse ainda um fabricante de embalagem, eu não deixaria de ficar preocupado com todas as embalagens de uso único. E são problemas que não podem serem jogados debaixo do tapete. Garrafas de PET, por exemplo, é um exemplo clássico. Bandejinhas, põe 4 tomates em cima, leva para casa e joga fora a embalagem. Geralmente até revestida de um filme plástico. Então, eu acho que deve ser uma preocupação de todos os fabricantes de embalagem. Eu diria que se eu, por exemplo, eu fosse um produtor de embalagem com a Tetra Pak, ou a SIG, ou a Pepsi, ou a Nestlé, eu estou persuadido que eles estão trabalhando em cima de alternativas. Não saberia dizer quais são, mas o fato é que são soluções e são problemas. Então, de alguma forma, terá que se encontrar um desfecho satisfatório. Talvez dos caminhos que, inclusive, já está despontando, são, com as suas vantagens e alguns inconvenientes, são as chamadas embalagens bioquímicas, que jogadas fora, depois de não muito tempo, viram rumos. Se eu fosse vocês, eu, fabricante de embalagem, eu não deixaria de me interessar pelo assunto. Para os que não sabem, a matéria-prima básica é milho, cana-de-açúcar, o que menos falta no Brasil, mas podendo ser qualquer outro vegetal. O produto final é conhecido como PLA. Bom, eu não teria muito mais coisas para dizer, a não ser no meu
longo relacionamento com o meu amigo Hélio, um dia nós tivemos uma discussão. Lembra, Hélio? Não? Lembra-se? E aí eu escrevi alguma coisa para ele que ele não quis publicar. Então eu vou ler para vocês. Saudade do outono de um patriarca. Nas nossas primaveras, eu e tantos outros, chegando ou voltando de muito longe, encontramos o Brasil. Mariana, onde é que está a Mariana? Vem cá. Ok, você então. Vou ficar aqui pertinho. Nas nossas primaveras, eu e tantos outros, chegando ou voltando de muito longe, encontramos o Brasil que tão generosamente nos acolheu. O país era diferente. Carros eram poucos importados, o leite vinha em garrafas de vidro retornáveis, os para-choques dos carros eram de metal brilhante e sólido, íamos ao correio passar um telegrama. O presidente era Café Filho, que antecedeu Juscelino. Sacos plásticos não existiam, só celofane ou papel. Eu tinha um acordo com meu irmão Bernardo. Só um de nós podia comprar o jornal. O dinheiro era pouco. Com dedicação, alguma intuição e, sobretudo, com muita persistência e trabalho, errando e acertando, fomos construindo nossas empresas, realizando os nossos sonhos, criando riquezas e milhares de empregos. Nenhum de nós tinha mestrado ou MBA, nem curso superior, frequentemente nem o inferior. Nós mesmos éramos conselheiros, diretores, operadores, vendedores e cobradores. Não havia projetos, cronogramas, organogramas, orçamentos, nenhuma formalidade. Tudo na hora, às vezes, no grito. Advogados, nem pensar. Os contratos e acordos eram fechados com palavra e um aperto de mão. Notas fiscais, às vezes. O que havia eram sonhos e mais sonhos. Alguns realizados, outros não. Não era preciso marcar dia e hora para visitar os clientes e amigos. As pessoas se comunicavam mais, olho no olho. Robôs e computadores não têm sentimentos ou sensibilidade, não sabem chorar. Creio que éramos mais solidários, mais amigos e principalmente mais humanos. Hoje, no outono deste patriarca, olhando no retrovisor, vejo desfilar as diversas estações do ano e da minha vida. Com saudade, sim, mas também com muita satisfação e orgulho. As palavras mágicas têm nome: sonhos e paixão. Sejam apaixonados pelos seus sonhos. Fechando sem dúvida